Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a professora pelo convite, pela gentileza do convite, fiquei muito satisfeita. Primeiro porque eu achei que eu ia rever todos os meus colegas, acabei revendo só o Silveira, mas já está de bom tamanho o Silveira, ele foi ótimo, sobre as novidades dele. O Lincoln, o Franklin eu encontro bastante, ai meu Deus, o nosso amigo que não veio, o Japiaçu, essa que vocês nem conhecem, né? Essa velha geração, né? Que foi muito gostosa sempre, né? Fizemos um trabalho muito intenso aqui no IFIX, perigoso, porque a época era de perigo, né? E nós botávamos para quebrar, eu botava para quebrar, né? Então, eu era mais levada da turma, então eu botava para quebrar. E boto ainda, sabe? Quando me perguntam assim, no seu tempo, eu disse, que tempo? Meu tempo é hoje, aqui e agora. Que história é essa do meu tempo, né? Eu continuo sendo a pessoa que eu sempre fui, de esquerda, marxista, estudiosa, né? Isso aí a gente não é um atributo de um tempo, né? É um atributo da vida da gente, da vida inteira. E a minha vida é isso, é estudar, dar aula, fazer palestras. Hoje eu não tenho mais nenhum vínculo institucional, mas faço palestras e por aí, e faço parte de um grupo lacaniano, onde a gente desenvolve toda a relação interdisciplinar de Lacan com Lévi-Strauss, com a história e com a antropologia, enfim, essa coisa interdisciplinar, né, que a Sara também está bem dentro da vida da Sara também. Então eu sou formada em História, mestrado, doutorado em História, mas sou também formada em Antropologia. Portanto, todo o meu trabalho é um trabalho de fontes secundárias e de fontes primárias e de trabalho de campo, né? Principalmente trabalho de campo. Eu gosto muito do trabalho de campo, eu gosto de ter contato com as pessoas, esse é o meu lado antropológico. O trabalho documental é o meu lado histórico que eu tenho que fazer. Mas eu até confesso que eu gosto mais desse lado antropológico porque é mais vivo, né? Eu gosto da coisa bem viva. E então eu queria falar um pouquinho dos Incas para falar dos mitos, né? E não sei se vocês já leram alguma coisa, né? Eu trouxe umas anotações aqui, não vou ler, mas vou falando. Porque é muito difícil ter fontes, né, primárias sobre a sociedade inca, né, que foi uma grande sociedade, uma sofisticada sociedade que os espanhóis encontraram aqui, surpreendentemente, aqui que eu digo é na América, né, e simplesmente desestruturaram e destruíram. Tá? Porém, tem permanências, entende? Teve grupos étnicos lá nos Andes, no Equador, né, porque eles foram até o Equador, no norte da Argentina, no sul da Colômbia, que resistiram, né, resistiram a todo tipo de dominação, tanto a dominação da invasão espanhola, como da colonização, como do capitalismo. E eu acho isso uma coisa assim incrível, admirável, né? Porque, claro, que o capitalismo chega, né, em toda parte, infelizmente, para nós, né? Mas chega, fica, massacra, né? Não sei o que massacra mais, se são os colonizadores ou se são os grandes capitais, mas enfim. E então tem essas fontes secundárias, que são difíceis e tudo isso, e as fontes que eu acho mais confiáveis, com as quais eu trabalho, que são as fontes dos cronistas, né? Que também a gente tem que dar uma certa
sei lá, uma certa vista aí grossa em algumas coisas, né? Porque primeiro que eles tratam a cultura, né? Que foi uma cultura maravilhosa, lindíssima, muito mais sofisticada do que a cultura espanhola, e muito mais intensa, e com muito mais criatividade, né? E que eles simplesmente chamavam de índios, de ignorantes, disso, daquilo, né? Então, isso a gente tem que abstrair das crônicas. Porém, as crônicas são fontes orais também, porque as crônicas são escritas. As mais confiáveis são as que foram escritas em Quechua, né? Quando eles aprenderam a linguagem escrita, porque eles eram um povo ágrafo, né? Não tinham escrita, e eles passavam essa oralidade para os espanhóis, né? Porque a cultura deles é através da oralidade, de pai para filho, de pai para filho. E esse era o conhecimento histórico deles, daí a criação dos mitos, né? Então, a invasão espanhola, né, e os cronistas também, mesmo essas fontes escritas pelos cronistas incas, falada em Quechua e escrita pelos cronistas que aprenderam o Quechua e transcreveram, elas são, né, assim, duvidosas também, né? Sempre tem que ler com muito cuidado, porque, claro, que eles eram parciais, tá? Eles nunca falavam realmente o que estava acontecendo, né? Quer dizer, o massacre que eles fizeram na América Latina de uma forma geral, né? Então, a gente, por exemplo, por isso tudo é que eu vou ao campo, né, nos Andes, todo ano, se bem que agora há uns 2 anos eu não tenho ido, porque lá eu tenho as comunidades que eu visito e que eu me comunico com eles, né? E até, saindo um pouco do assunto, a primeira vez que eu fui na comunidade, um amigo meu disse assim: Filomena, tem que levar presente. Eu disse: não, eu sei, eu vou levar presente. Aí eu comprei, né, bombons e não sei o que mais, biscoitos e tudo isso, e levei. E achei muito interessante, porque a gente fazia umas reuniões à noite, quando eles me contavam histórias, e na primeira reunião, então, eu distribuí os bombons, os presentes, e aí o dono da casa chegou para mim e disse assim: olha, em Quechua, né? Mas eu tinha o tradutor que ia comigo. Em vez disso tudo, a gente preferia folha de coca. Eu disse: ai, tá legal, desculpa, mas a próxima vez que eu vier, eu trago folha de coca. Por quê? Porque a tradição ainda é mascar a folha de coca. E você tem que mascar, porque a altitude, ela faz bem para a sua respiração. Tanto que nos hotéis, quando você chega, a primeira coisa que eles fazem é te dar quase um balde de chá de folha de coca para você passar bem, não ter o cérebro sorocho, né? Então, eu disse: tá, então a próxima vez, aí pronto, aí era uma festa, porque eu me acostumei a ir lá e com muitos pacotes. Porque a folha de coca, para eles, eles não têm moeda, né? Essas comunidades que resistiram. Então é muito cara, eles têm que trocar por uma produção que é muito valiosa para eles. Milho, a produção agrícola e tudo isso, que faz falta no cotidiano deles. E eles precisam da folha de coca. E para a gente que vai daqui, eu era bolsista do CNPq, então eu tinha a minha bolsa, né? A minha bolsa era só para gastar lá com eles. Então eu comprava, ia na feira, comprava montes de saquinhos de folha de coca e levava para eles. Eles achavam maravilhosos. E aí, então, eu fiquei amiga deles, né? Bom, mas então, o que eu queria só falar é o seguinte, que a formação social incaica, né, para eles é explicada através dos mitos, né? Quer dizer,
mas do mito de origem. Porém, para nós historiadores, quer dizer, essa formação social se confunde com a formação, a mítica se confunde com a formação social real. Tá? Então, mas como eles explicam, é essa forma como eles explicam, né? Então, eles até hoje, você chega lá, a primeira vez que eu abordei um casal que estava fazendo pastoreio nas montanhas, lá em cima, 4.000 metros de altura, eu disse assim, você é o quê? Você é peruano? Ele disse, não, eu sou inca. Mas com orgulho, sabe? Com orgulho de ser inca, de pertencer a uma cultura rica, tradicional, no bom sentido do termo, né? Que foi uma coisa assim comovente para mim, né? Fiquei assim comovida com isso, porque realmente ele dizia para mim que já está claro que eu sou apaixonada pelos incas, né? Para vocês, não precisa dizer nada mais. Porque dizer que não é peruano, que é inca, é uma coisa, depois de séculos, né? Então, isso é muito interessante. Outra fonte que existe, que existiu, que foi escrita, e tudo isso na época na época da primeiro a invasão, vou dar uma coisa meio eu não chamo de conquista, quero deixar bem claro aqui, e nem chamo de índios, porque eles não são índios, eles têm uma etnia quechua, aimara, que não tem nada a ver com índio. Aliás, eu não chamo ninguém de índio, né? Como não chamo ninguém de preto, como não chamo ninguém, porque eu desenvolvi um trabalho em que eu contesto todos esses conceitos equivocados, né, que foram dados por Cristóvão Colombo. Porque quando ele chegou aqui, ele tinha certeza que ele tinha chegado na Índia. Na época não havia o termo indiano. Então chegou na Índia, eram os índios. Então isso foi passando, tem alguns autores, uma vez eu peguei um autor de História da América Latina e tinha lá ele fazendo uma crítica aos autores que chamavam de índios. Eu disse, opa, esse é dos meus, que bom, então eu vou ver o que ele fala. Mas logo depois ele disse que tudo bem, ele acha isso, mas também que é uma minoria, que ninguém chama pelo nome das etnias, e que é uma incongruência, né, histórica e uma falha histórica, porque ninguém chama o povo africano de índios, né? Chama povo africano e as diferentes etnias que tem na África, né? Então, por que na nossa América, Brasil, Chile, Peru, Colômbia, tudo, por que são índios? Porque foi um equívoco do Cristóvão Colombo. Bom, mas isso é outra história que eu não estou aqui para isso, né? Então, mas vamos lá, as fontes, né? Quer dizer, o vice-rei Toledo, quando veio, que foi um cara horroroso, né? Porque foi criado o vice-reinado do Peru para a mão da coroa estar mais perto, né? E castigar mais, explorar mais e ter tudo isso mais, né? E levar toda a nossa prata e nosso ouro daqui, né? Então isso as cartas desse vice-rei para a metrópole, né, era dando conta do que eles faziam, né? Então, da extirpação da idolatria, vejam bem, extirpação da idolatria, quer dizer, não era nem catequese, era extirpar mesmo, né? Quer dizer, uma coisa assim, e nessa época toda houve muitos suicídios, muitas mortes, muitas crianças que morreram, que os pais matavam, porque não iam passar pelo que eles estavam passando, e muitos suicídios mesmo, né? Porque os nativos, né, eles, quando começou a luta mesmo,
eles não conheciam o cavalo, então eles reagiam flechando o cavalo, né? E aí tudo bem, porque o cavaleiro degolava o cara, né? Então era uma coisa assim muito cruel mesmo, muito perversa, né? E isso durou, né, muito mais que um século, né? Então, nesse sentido, a historiografia andina, quer dizer, ela é farta em listar os mitos incaicos e tudo isso, e mesmo esses cronistas da época da invasão, eles se referem com um misto de dúvida às crenças dos incas, né? Porque eles achavam que eles eram pagãos, que eles não tinham deuses, e que os deuses então não valiam nada, né? Porque eles não acreditavam no Deus maior, né? Que é o Deus católico. E os incas até tentaram fazer um paralelo entre o Cristo e os incas, mas não dava, né? Porque era um sincretismo às avessas, né? Quer dizer, eles usavam a figura de Cristo com os incas para colocar esse sincretismo deles, né? Na medida que eles não. Então vamos lá ver, né? Quer dizer, há 200 e poucos mitos. Não se assustem porque eu não vou falar todos, nem daria tempo, né? Eu vou falar mais no principal, né? Citar os 3 principais e falar mais em um, né? Porque não dá tempo da gente debater todos esses mitos, né? Então há vários, né, que vocês encontram nos livros e tudo isso, que eu não vou citar aqui. Nós vamos nos deter em fazer uma reflexão, principalmente no mito dos irmãos Ayar, tá? Ayar, A-Y-A-R, né? Que a meu ver é um mito que melhor explica, né, a origem, né? Porque esse é o principal mito de origem. Depois tem o mito do casal lunar ou solar, que segundo os cronistas saíram do lago Titicaca, todos vestidos de ouro e sempre com bastão de ouro na mão. E depois eu falo um pouquinho mais nisso. E o mito das mulheres guerreiras, que devem ter vindo lá da Amazônia peruana, né? E lutado com os chancas. Então isso e se transformaram em chefes administrativos e tudo isso, né? Mas eu acho que tem algumas coisas, né? Eu não vou falar nas culturas pré-incas, vou só citar rapidamente, porque eu acho que é mais coisa da arqueologia, se bem que a arqueologia tem bastante a ver também com o trabalho da gente hoje, né? Arqueologia, antropologia, psicologia, quer dizer, toda essa interdisciplinariedade que a gente usa é muito rica e muito importante, né? Mas existiram nos incas, então veja bem, eles eram culturas sempre transhumantes, né? Que não paravam muito, não fixavam muito o seu lugar de origem residencial. Então eles ficavam um pouco aqui, mudavam para outro lugar. Então aí nós temos a cultura Wari, que estava mais próxima do Inca, a Mutica, e os Chancas, que estavam também bem próximos e a Nazca, que era lá no litoral. Então, porque todas essas estavam lá nos Andes Centrais, né, na montanha, que havia uma clara divisão de costa e serra, né? Então a serra
é onde se desenvolviam as culturas, né, as altas culturas. E a costa é onde moraram alguns ex-incas que deixaram de ser incas, passaram para os filhos e foram morar na costa. E a cultura nazca, né, não sei se vocês já ouviram falar, é uma cultura que tem, até tem um livro que eu abomino, mas está aí, né, eu acho, até hoje, faz séculos que está aí, séculos não, mas décadas, né, que eram os deuses astronautas, né, não sei se vocês já ouviram falar nisso. E então eles achavam, quer dizer, alguns autores, esse autor dos deuses astronautas, né, eu gosto de explicar isso, porque sempre meus alunos perguntam, e os deuses astronautas? E eu sempre ficava irritada com a história bom, isso é uma ficção, né, do autor, mas teve muita gente que usou as linhas de Nazca como se fossem sobrenaturais, feita por deuses astronautas, né? Então a gente tem que pensar um pouco nisso, mas isso não tem nada a ver com a mitologia inca, né? Isso é outro viés, assim, mais ficção e tudo isso, né? Porque as linhas de Nazca estão lá, você tem que ou pegar um aviãozinho e voar para você ver, então tem a árvore da vida, a linha da vida, o côndor, que era um pássaro sagrado dos incas, né? E eles têm até cânticos dedicados ao côndor, e o côndor tem lá a figura exata do côndor, né? Só que você, a olho nu, assim, de onde a gente está, você vê um buraco, um sulco na terra que vai embora, né? Quer dizer, você tem que subir mesmo num aviãozinho, sobrevoar, e ela tem uma nitidez que é incrível, né? Então, eu até nem me lembro mais se o autor dos deuses astronautas chegou a falar nisso, a fazer essa comparação, mas eu fiquei tão irritada com o livro que não... Bom, mas então essas culturas pré-incas, né, elas, a arqueologia trabalha muito com elas, né? Tem um arqueólogo muito interessante que deu aula na Universidade de Ayacucho, né? Ayacucho foi onde também deu aula o Sendeiro Luminoso, né? Que também todo mundo conhece, né? E ele era esse professor, que ficou meu amigo, o Luiz Lumbreiras. Ele era amigo do Abimael Guzmán, né? Que era o Sendeiro Luminoso. E eu queria muito entrevistar o Abimael Guzmán. Sim, você é louca, né? Porque vai criar um passe internacional aqui. Se eles prenderem vocês, mas por que vão me prender? Eu vou só falar bem deles, né? Mas enfim, não me levou para entrevistar o Abimael, mas o Abimael estava em muita atividade subversiva, né? Acabava com a luz de Lima, estourava, fechou a Universidade Maior de São Marcos. Era realmente um guerrilheiro, né? E não era um terrorista, era um guerrilheiro. Mas ele tinha um método todo particular, que depois quem quiser saber eu conto, para cooptar os alunos, para o movimento dele, que era uma coisa muito interessante. Então, vamos ao mito sem perder mais tempo, né, com essas minhas digressões, vamos ao mito dos irmãos Ayar, né? Essa é um mito bastante antigo, né? Dos incas, né? Porque é preciso que vocês saibam que a sociedade inca mesmo, ela teve apenas 100 anos de duração, né? 100 anos, não passou disso. Então, isso é de uma riqueza, o que ela criou nesses 100 anos de duração é de uma riqueza. Claro que ela herdou algumas coisas das culturas pré-incas, né?
mas o que eles desenvolveram mesmo de cultura, de criatividade, são 100 anos, né? O tempo que também começou quase a conquista, né? Havia um grupo, né, segundo eles, havia um grupo, né, dos andinos que morava num local pouco explicado, pouco localizado, o mito não conta, se bem que o Lévi-Strauss diz que o mito é sempre muito antigo, né? E eu concordo com ele em alguns pontos, mas discordo com outros por causa dos incas, que depois eu vou falar. Num lugar chamado Acamama, né? Acamama. Mama em quechua quer dizer mãe, né? Então eles moravam nesse lugar chamado Acamama. E era governado por um chefe, né, de nome Ayamarca, né? Quer dizer, Ayar, né, dos irmãos Ayar, e teria sido esse o primeiro ascendente dos irmãos Ayar, né? Isso aí é um mito, né? Os cronistas, né, Guamán Poma de Ayala, que foi um cronista inca, Garcilaso de la Vega, que também foi um cronista inca, se bem que já mais mestiço, né, porque os pais foi uma inca casada com um espanhol, mas o Garcilaso tem uma obra em todo mundo, né? E assim como atores mais atuais, o John Murra, né, que é um antropólogo, e acham que o mito dos irmãos Ayar é a visão mais próxima da realidade, da formação da realidade, da formação social da realidade inca, né? Então, acho que eu perdi um papelzinho aqui. Não, está aqui. Eram 4 irmãos, né? 4 irmãos casais, né? As mulheres eram irmãs entre si e os homens irmãos entre si. E eles entre si também eram irmãos. Você sabe, os incas sempre casavam com a sua irmã, né? Inexplicavelmente ou explicavelmente, né, para garantir a sucessão, mas a sucessão não era feita como os espanhóis pensavam, né? Mas eles saíram, esses 4 casais irmãos saíram de uma caverna chamada Paraquitambo e eles teriam tido uma geração espontânea, né? Não tinha, podiam ter esse Ayar primeiro como ancestral, mas a geração teria sido espontânea, não havia uma mamapacha, né, que fosse a mãe deles, né? E essa geração espontânea, quer dizer, afirma, né, que então saíram eles eram irmãos mesmo, né, eram amigos, então eles chamavam Ayar Uchu, Ayar Castia, Ayar Mango e Ayar Auca. Eram os 4 irmãos. E casados com as irmãs Mama e Pacura, Mama Uaco e Mama Ocra, né? Também as 4 irmãs que eram casadas com eles. Eles saíram da caverna à procura de um lugar para eles criarem um ailo, né? O ailo é uma comunidade incaica, né? Escreve ailo com AY, 2 L's e U, né? E então, mas começaram a procurar os lugares. Eu estou falando no mito, mas quando os incas contam esse mito, eles colocam esse mito com milênios de tempo, né? Sabe? Quer dizer, eu estou colocando assim, simplesmente, porque não dá para colocar de outra forma.
mas eles colocavam há muito tempo, entende? Eles falam antes dos Wari, antes dos Chancas, antes dos Muticas. Então, eles saíram e foram os que formaram o Estado Inca. Então, eles procuraram um lugar, todos eles traziam um bastão de ouro. É importante essa coisa do ouro, né? Porque o ouro para eles só tinha valor como alguma coisa funcional. Se podia ser um objeto funcional. O valor do ouro, eles pouco ligavam. Por exemplo, um saco de milho, né, na cultura inca, ainda hoje, vale mais que um saco de ouro, né? Quer dizer, porque eles davam muito mais importância a isso, né? E então então eles acharam várias terras, o bastão não entrou na terra, eles ficaram tentando e passaram de outra. Eles eram realmente transhumantes, então foram nessa transumância procurando uma terra fértil, né? O que a gente sabe, né, da maioria do que os próprios incas hoje falam, né, dos grupos transhumantes, é que eles vagavam por todos os Andes, lá pelas cordilheiras e tudo isso, e não encontravam um lugar. E nesse vagar, nessa transumância toda, eles foram, entre irmãos, se desentendendo, né? Quer dizer, um queria ir para lá, o outro queria ir para cá, e eles foram se desentendendo, né? Claro, como todos os irmãos se desentendem, né? Não é um privilégio dos incas. Mas, enfim, mito é mito e cada um conta a sua versão. Mas o Goma Poma, por exemplo, narra que a Mama Huaca teria sido mãe e esposa do Manco Cápac. Tá? É difícil de guardar esses nomes, mas eu também não vou escrever, depois no debate aí, se vocês quiserem, eu explico melhor. Então, eles teriam tido uma relação incestuosa. Mas também os incas não davam a menor bola para o incesto, entende? Então, casavam com a irmã, com a mãe, não tinha a menor importância. A Maria Rostorovsky, que é uma grande historiadora, foi uma grande historiadora dos Andes, da civilização inca, ela tem uma visão psicanalítica do incesto, né? Então ela acha que as percepções fundamentais do incesto, existe uma rede de relações fraternas, então o incesto pode perfeitamente existir enquanto amor fraterno e enquanto amor sexual, né? Quer dizer, isso na visão que ela tem dos incas. Eu concordo com ela, né? Porque ela foi a primeira historiadora peruana a dizer que não existia o casamento entre os incas. E não existia, né? O que existia era uma relação que a gente chama de casamento, né? Como qualquer relação hoje, vão morar junto é um casamento, né? Mesmo que não case, né? O casamento com toda essa pompa, não sei o quê, foi uma criação da Igreja Católica. Certo? Certo? O colega aí, foi uma criação da Igreja Católica? Você que é católico. Sacramento, isso trouxe sacramento no século XII. Complementar o domínio da igreja. Pois é, virou sacramento, pois é. Aí, depois que virou sacramento, é que o casamento acabou, né? De vez. Antes até o casamento podia durar. Agora, virou sacramento, pronto, acabou o casamento, né? Então... Tem um problema também que o padre não é o ministro do sacramento, são os noivos. O padre é apenas testemunha. Então, se o casamento se não houver... Mas é o padre que casa. Hein? É o padre que casa o casal. Não é propriamente assim, quer dizer, para a igreja é um testemunho, quer dizer, ele é mais testemunha
Bom, você que então tem uma visão mais moderna da igreja, né? Porque o que está escrito lá é isso. Bom, deixa para lá, deixa para lá. Depois a gente discute, né? Mas ela diz o quê? Que não existia casamento, entendendo o casamento como uma instituição, certo? Casamento instituído pela Igreja Católica, Apostólica Romana como instituição. Então, não existia. Mora junto e mora, descasa, casa. Tanto que eles também eram uma sociedade matrilinear, né, e dualista, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que eles eram matrilineares, ou seja, o que é uma sociedade matrilinear nos Incas, né? O filho tinha um pai biológico e tinha um pai social, né? E quem era responsável pelo filho da irmã era o pai social, era o tio, então. E o pai biológico tinha lá a vida dele, podia ter quantos filhos quisessem, com outros casamentos, com outras relações e tudo isso. Mas era pai biológico deste, né? Mas aonde ele morava, o ailo que ele ficava, era o ailo da mãe. E quem cuidava dele era o tio que morava no ailo da mãe, né? Então isso o pai biológico não tinha importância nenhuma, pelo menos essa importância que a gente dá hoje ao pai biológico, hoje até nem dá mais, né? Porque já tem o pai social aí, vários pais sociais, né? Então, mas era isso, né? Então, o Lévi-Strauss, por exemplo, diz que esse sentimento não são privilégios dos humanos, né? Mas que eles estão sempre presentes nos mitos, lendas e mesmo nas histórias infantis. Essa história do casamento, né? E indo mais longe, argumenta que as crianças gostam tanto do mistério que há muitos mitos e muitas lendas sobre a perversidade, né, encontrada em alguns personagens. E realmente, criança é cruel, né, com as outras crianças, com adultos e tudo isso, né. E ele defende, o próprio Lévi-Strauss, que indo um pouco mais longe, e defendendo a etnologia, assim como a psicanálise, são ciências que se voltam para essas estruturas inconscientes da cultura e do parentesco, né? Das relações de parentesco. Então, de acordo com o Lévi-Strauss, o mito é sempre dialético, né? Então, não é uma coisa assim, porque ele é dialético. Então, sugere várias interpretações e várias coisas, porque ele é dialético. É de origem histórica, muito antiga, remete às origens sempre, né? Aqui nós estamos falando no mito de origem, né? Remete às origens, né? E ele sempre traz, o mito sempre traz como uma verdade, né? A vida e a morte, para explicar, para dar veracidade ao mito, né? E há alguns elementos que morrem para que outros possam viver. É o caso aqui dos irmãos Ayar, que nós vamos ver, né? E o mito também é atemporal, né? Apesar da antiguidade e tudo isso, mas ele é atemporal. Não dá para precisar quando esse mito existiu, quando ele apareceu, porque ele é atemporal. Por isso ele é mito, né? Então, ele pode narrar fatos, né? Mas sempre mitologicamente, né? Quer dizer, até como uma fantasia, né? E ainda, segundo o Lévi-Strauss, o mito tem uma característica diacrônica, né? Quer dizer, ele estabelece um tempo, né? Não que não haja esse tempo, e ao mesmo tempo sincrônico, né? Ele é diacrônico e sincrônico, né? Aí só o estruturalismo mesmo
para explicar, né? E o Lévi-Strauss também dá essa interpretação, usa os conceitos psicanalíticos para entender mitos históricos, tentando ver a estrutura psicológica, né, como imutáveis e muito resistentes às transformações históricas, né, porque o mito é ahistórico, né, então ele não tem historicidade, né. E o que os cronistas transcrevem, então, são relatos, fatos, né, nos mitos. Então, aconteceram nos mitos, né, mas ele é um mito. E passados para eles, claro que oralmente. E a gente não pode nunca esquecer que os incas, apesar de possuírem uma cultura super sofisticada diante dos espanhóis, né, eles eram ágrafos, não tinham escrita e tudo, então vinha oralmente. Todas as tradições eram passadas oralmente, todos os mitos, então toda a história dos incas, segundo eles, é feita através desses mitos, que eles acreditam que existiram em tempos muito remotos a eles, né, e que deram a história de presente para eles, né. Mas vejam bem, ao mesmo tempo, né, a gente tem que compreender essa estrutura, essa teoria estruturalista do Lévi-Strauss, mas a gente não pode esquecer que para nós o tempo histórico é fundamental, para nós historiadores, né? Então a gente sempre coloca um tempo aí, quer dizer, que não foi o tempo dos incas, que foi lá outro tempo, mas que existiram os mitos. Nesse sentido, a interpretação do raciocínio do Lévi-Strauss é mais para demonstrar a importância do pensamento mítico das sociedades ágrafas que nos permitem aproximar de outras disciplinas e trabalhar com a interdisciplinariedade, que é o que nós pretendemos sempre fazer para enriquecer o conhecimento, né? Assim, nós temos, nesse sentido, que trabalham na mesma teoria do Lévi-Strauss, a Maria Rostorovsky, que eu já citei, o Franklin Pisse, que é um historiador peruano, o Luiz Milhones, que é um psicanalista peruano, né? E tentando aproximar sempre o mito da cultura inca, né? A psicanálise, né, é muito mais que a antropologia e a etnologia, segundo o Lévi-Strauss, resultou numa outra história, né, que não essa história do processo como nós conhecemos, outra história. E aí o que o Valcárcel cunhou o nome dessa história, que é a etnohistória, né? Então, a etnohistória é uma interdisciplinariedade, é um método que aborda com interdisciplinariedade várias culturas, não só a cultura incaica, mas várias culturas, e que foi Valcárcel que cunhou esse método ainda já no século XX, né? A etnohistória é, portanto, segundo Valcárcel, o melhor método para nós entendermos, né, essa resistência, essa permanência inca até hoje no nosso meio, né? Bom, voltamos ao mito dos irmãos Ayar, né? Então, tão logo, isso contado agora a narrativa dos incas, tão logo os irmãos Ayar saem de Paraquitamba e começam a percorrer os Andes, eles levaram muito tempo percorrendo os Andes, né? Começaram, como eu já disse, as desavenças, né? E tinha um irmão, eles atribuíram a um irmão um poder mágico. Quando ele tocava em algum lugar, aquele lugar, se tocava num homem, aquele homem se transformava em pedra. A pedra para o Inca é muito sagrada, né? Então, eles ficaram com muito medo do irmão, era o Ayar Cachi.
e que tinha poderes mágicos, né? E então fizeram uma reuniãozinha, né? E para falar dessas proezas do irmão, ficaram com muito medo das proezas e disseram ao irmão que tinham esquecido uns vasos de ouro lá em Paraquitambo e que ele tinha sido escolhido para ir buscar os vasos. Então ele foi, né, o Ayarkatia, com a sua esposa, e quando ele entrou na caverna, eles rapidamente fecharam a caverna com pedras. Então os dois ficaram lá e, segundo alguns, devem ter sido transformados em pedra, porque eles têm um adoratório ainda hoje lá perto do Paraquitambo, que deve ser o adoratório dos irmãos Ayar. E comemoraram, fizeram festas, comemoraram que tinham sido livres dos poderes mágicos desse irmão, então que agora eles iam continuar sua andança, né, pelos Andes, né? E foram em busca, sempre em busca do objetivo, da terra fértil, né? O Sarmiento de Gamboa, que é um outro cronista, ele lembra que os irmãos, apesar de serem transhumantes, não deixavam de ser agricultores, claro, porque eles precisavam também comer. Os Andes têm uma característica bastante desértica, né? A sua característica principal. Tem muita água, mas lá à beira dos rios, às margens dos rios, eles têm eles ficavam às margens dos rios e ali eles realizavam não eram sedentários, mas paravam um pouco essa transhumância, plantavam para eles, colhiam o que tinha e plantavam um pouco das coisas para eles viverem. Então assim eles chegaram a um lugar, né, chamado de Guanacancha, onde ficaram algum tempo, segundo o Inca, exercendo as funções de agricultores, lavrando a terra, semeando e colhendo, para depois se dirigirem a Quirimanta, né? São os vários lugares que tem ainda hoje nos Andes, né? Onde reuniram-se em conselho outra vez e todos os irmãos decidiram que o Ayar Utchu, né, o Ayarkatia ficou lá na caverna, que o Ayar Utchu deveria permanecer naquele lugar lá, transformado em uma huarca. Huarca é uma figura de um ancestral que é transformado em pedra, tudo segundo a mitologia grega, que é transformado em pedra e os incas passam a adorar aquela figura, né? Quiriquimanta, o nome do local? Huaca. Huaca Huaca é em quechua, né? Mas a gente, espanholizando, escreve Huaca com H. Então, eles transformaram o irmão em pedra, né? E em Huaca, né? Que é uma pedra, numa huaca que seria a principal daquele local, tudo isso, deram todas as honras para ele, e deram um outro nome também, Guanacauri, né? Então, essa forma lítica dos incas, né, era uma maneira deles preservarem, deles sacralizarem, né, a crença deles, né, e deles preservarem aquele ser que não era um deus, não era
nada, mas era um ser deles, né, que tinha poderes sobrenaturais, vamos assim dizer. O Sarmiento relata ainda que nessa altura a Mama Huaca, né, se diz a líder do grupo, ela passa a mandar no grupo. Tá? Então ela casa com o Manco Cápac, com o Manco Huaca lá, que mudou de nome, queria que chamassem de Manco Cápac, porque achava que era melhor. Então ela era Manco Cápac, e a Mama Huaca se transforma, é autoritário, ela e Manco Cápac, né, teriam tomado os bastões mágicos de ouro dos irmãos e lançaram com muita força em vários lugares. Mas eles então passaram a ser o casal Huaca, o casal Cápac passa a ter a liderança do grupo dos irmãos. O que aconteceu com os outros irmãos, eles não queriam nem saber, né? Um ficou lá na caverna, o outro ficou lá transformando o Huaca lá em Quirimancha, e eles achavam que eles poderiam se comunicar com os irmãos, mesmo que eles tenham recebido essa forma lítica, né? E a Manco Cápac, a Mama Huaca, ela era uma mulher muito autoritária, entende? Então ela casou com o Manco Cápac, mandava nele, fez ele se tornar o líder também, né? E o principal do grupo, né? Era ele que ia achar a Terra Prometida, né? E então os dois teriam jogado o bastão, cada um jogou o seu bastão, né? Lançaram com muita força, primeiro em direção a uma terra muito dura, e o bastão não correspondeu ao esperado, não entrou na terra. Então voltou para a mão dele. O segundo bastão, né, que era do Manco Cápac, entrou suavemente numa terra que era Cusco, né, onde foi criado Cusco, né, onde eles poderiam então criar a sua comunidade, a sua etnia, a sua, né, e o Manco Cápac iria ser o líder deste lugar, e ela também, né? Então eles instalaram nesse lugar a grande comunidade, a mais importante comunidade, o Huaylo, né? Que segundo alguns os Ayllus de Cusco chamavam Panaca, porque achavam que tinha uma origem deificada, né? E ao mesmo tempo eles poderiam fazer um grande império. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas que falo agora, que os incas nunca chamavam o seu poderio de império. Eles criaram um estado, era o Estado Inca, né? Como chamam até hoje, o Estado Inca, que chama Tayantinsuyo, tá? É o Estado dos quatro suyos, das quatro metades, né? Como era dividido o Estado Inca, né? E depois eles distribuíram, uma metade estava lá com o primeiro Inca, outra com o segundo Inca, deram uma outra metade, que chama Antisuyo, Colassuyo, mas eu não vou entrar em tudo isso, que é muito, muito técnico assim, mais para vocês, eu acho. Então, a população local resistiu à entrada, né, da Mama Huaca, da Mama Cápac, do Manco Huaca, né? Mas eles já tinham, né, atrás dele um exército de seguidores, porque nessa transumância foi o quê? As pessoas foram aderindo, porque todos queriam uma terra fértil, um lugar bom, onde pudessem plantar muito milho, plantar muita pimenta, plantar arri, né? plantar muitas coisas para a sua subsistência.
Então eles já tinham criado. E então o Manco Cápac ordenou a seu irmão Auca que voltasse ao outro lugar, que ele pisou nas terras de origem, se transformasse em pedra, e ordenou a Ayar Manco que dali em diante ele fosse chamado de Manco Cápac. Então ele se tornou Manco Cápac, o primeiro Inca de Cusco, né? E cujo pseudônimo era Pachacamac. Né? Nesse sentido, segundo o mito de Manco Cápac teria sido eleito pelo grupo, quer dizer, eleito, né, sempre entre aspas, né, chefe do grupo, né, e a mamã Oclo, que poderia ser ou sua irmã ou sua mãe, né, os dois tomaram conta, tomaram posse de Cusco, né, que em quechua significa umbigo. Daí porque Cusco é chamado do umbigo do mundo. Quer dizer, isso ficou, né, tá lá até hoje, o Cusco é o umbigo do mundo. Era a cidadela que estava no centro dos Andes. Então, ele era o umbigo do mundo. Né? Para Garcilaso, então, Cusco não era Cusco, era um umbigo. E aí passa a ser o umbigo do universo. Então ele torna os Andes, ele concebe os Andes na mitologia como um universo, né, enorme, né, onde começou toda nesse ponto, os relatos, o mito passa a ser imbricado com a realidade histórica da formação social incaica, né? Que a realidade foi essa, que havia grupos étnicos de diferentes etnias que eram transhumantes e que chegaram em Cusco, né? Não tinha nada dessa história de bastão, de ouro, nem nada. E lá encontraram terras férteis, porque Cusco é num vale, né? Então encontraram muita água, o Inca dá uma importância fundamental à água, né? E aí entra a história mesmo, né? A história, não o mito, né? Era um grupo que se apossou de Cusco e lá permaneceu, né? Então, essa, né, essa história do mito e também da história incaica, que elas se imbricam em certo ponto do mito, né? E para a maioria, então, dos historiadores cusquenhos, nas primeiras crônicas da invasão espanhola, aqueles que poderíamos chamar de mestiços, porque filhos de espanhóis com mulheres incas, como, por exemplo, o Garcilaso, o Cristóvão, um cronista chamado El Cusquenho, o Santa Cruz Pachacuti, o Yonque e vários outros, né? Interpretam essa mitologia como a formação do Estado Inca, né? Se bem que muitos outros cronistas atribuem, como eu já falei no começo, atribuem a criação de Cusco ao casal solar ou lunar, que teria saído do Lago Titicaca, todo vestido de ouro. Mas aí, veja, aí já entra um pouco da mentalidade espanhola, né? Dando valor ao ouro, coisa que os incas nunca deram, né? Então, saíram de ouro e chegaram a Cusco, jogaram o bastão, o bastão entrou e eles, então, deram origem à etnia inca. Mas isso foge, esse é um mito que é de origem também, contado com igual importância, quer dizer, não tão importante quanto os irmãos Ayar, né? Porque é muita transhumância, muita peregrinação, muita coisa, muita luta entre eles, né? Mas que esse casal teria sido os fundadores
de Cusco, né? E agora, outros ainda atribuem, segundo alguns relatos também incaicos, né, que as mulheres guerreiras vindas da região da Amazônia, porque na época Inca, a região da Amazônia era completamente desértica, né? Não havia habitantes lá, entende? Então, é desértica nesse sentido, que não havia o ser humano, né? Então, elas teriam vindo, eram guerreiras. Aí a gente pode fazer uma comparação com as Amazônias, né? Que podem ter aderido ao mito, e teriam lutado contra os Chancas, que eram vizinhos de Cusco, transformado todos os seus inimigos em pedra e tomaram Cusco, né? Quer dizer, tomaram uma parte de Cusco. Aí porque, quer dizer, quando os mitos começam a se fundir, quando no mito ainda dos irmãos Ayar, eles falam que o Yanka, o Pachacutic, que é o Manco Cápac, ele criou Cusco com sua irmã e criou, a qual então ele casou, né, e habitou a parte de cima da cidade de Cusco, que chamava Anã Cusco. E a parte de baixo, eles deixaram para, vejam os mitos se encontrando, né? Eles deixaram para as mulheres guerreiras. Então foi chamada de Urim Cusco, a parte de baixo. E essas mulheres guerreiras depois vieram a ser, porque o Inca casava com uma mulher de Anã Cusco, que era a Manco Cápac, que era a Mamahuatla, e depois as outras que a sucederam, e casava com uma segunda esposa, que eles chamavam segunda esposa, segunda mulher, que era de Urim Cusco. Então, ele tinha as metades aí, ele tinha 2 filhos que tinham igual poder. O filho do Urim Cusco não era considerado um bastardo, era filho do Inca. E o de Anã Cusco também era filho do Inca. Aí nós chegamos, né, dentro de toda a história real mesmo, ao final do Estado Inca, com a invasão espanhola, em que os irmãos Huáscar e Atahualpa, né, Atahualpa era o filho de uma mulher secundária, de Urim Cusco, e o Huáscar era um Inca, filho de um Inca, né, eleito, né, escolhido, e ele, então, o povo se escolheu o Huáscar como o seu quando Pachacutic parte para conquistar Quito, né, o Atahualpa se diz, então, o Huáscar não estava nem aí para o poder, e o Atahualpa se diz, então, filho herdeiro do poder do pai. E fica em Quito governando, manda matar o Huáscar, né? Isso já é a história real, manda matar o Huáscar e se torna Inca absoluto, né? Tem o poder absoluto. Nessa acaba aí, né? Termina aí o fim da história, o fim, entre aspas, né? Da história Inca, porque neste momento chega Pizarro, entende? Com um punhadinho de espanhóis assim, prendem Atahualpa, né? Prende Atahualpa, ele e os seus asséculas lá, e exige, para soltar o Atahualpa, um quarto, uma casa, alguma coisa lá, cheia de ouro e outra de prata. E os Incas, então, isso era muito fácil para eles, porque eles viviam com os ouros pendurados nos peitoris, e
nos objetos que eles faziam e tudo isso, era um material de artesanal para eles, né? Então eles enchem de ouro uma casa, enchem de prata outra casa e querem o Atahualpa de volta. E eles não devolvem o Atahualpa, né? Eles matam o Atahualpa. E matam o Atahualpa da forma usual, né, da tortura na Espanha, né? Com o torniquete vil, né? Que é chamado até hoje na Espanha torniquete vil. Quer dizer, amarram aqui e vão apertando atrás, né? E a cabeça pende. Quando isso acontece, né, eles têm que entregar, ainda estava nessa desorganização, houve uma desorganização total. Aí quando eles querem, os espanhóis, forçando para que eles adorassem o Cristo e tudo isso, então eles colocam a Atahualpa, né, como a figura de Cristo, né, a cabeça pendida, né, como se tivesse sido crucificado, e fazem desenhos e tudo isso nas rochas, gravam, né, e a Atahualpa dizem: este é o nosso Deus, né, que foi chamado, né, de Viracocha. Então é outro mito, né? Então o Deus, a partir daí, o Deus deles, se vocês querem um Deus único, nós vamos dar, é o Viracocha. Esse é o nosso Deus, é o Viracocha. Esse nós adoramos. E uma forma de rebelião que eles encontram é um mito já da época da invasão, do início da colonização, que é o Taquiuncói. O Taquiuncói, eles, então, aí sim, aí é o sincretismo dos espanhóis, né? Eles elegem um sacerdote, como os espanhóis, para também aplicar o torniquete vil em vários espanhóis, nunca conseguiram, e criam um outro estado, né, em Vilcabamba. Então, Vilcabamba era na proximidade de Cusco, que é chamado, tem o Vale dos Reis e tudo isso, próximo de Machu Picchu. E Machu Picchu não foi destruído pelos espanhóis graças a Vilcabamba, porque eles nunca conseguiram passar de Vilcabamba, os espanhóis, né? Então, graças a Vilcabamba, né, os espanhóis, né? Hein? Nessa época, Não, Machu Picchu foi descoberto em 1921. 1921, por um arqueólogo alemão naturalizado norte-americano. Né? Então, Machu Picchu ficou lá preservado. E eles, o Otaquiuncói era o quê? Foi um mito, né? Não mais de origem, mas um mito que eles criaram para explicar aquela confusão. Imagina a confusão na cabeça de uma sociedade tão organizada quanto era a Inca. Havia uma confusão terrível. Então, eles... Era uma loucura. Tipo, eles saíam dançando e fazendo preces, e a grande prece deles é que o mar subisse, né, as montanhas, e afogasse todos os espanhóis. Quer dizer, isso que eles queriam, né? Então, eles dançavam, cantavam, chama a dança enferma, né? Taquiuncói, né? E eles começam, então, a representar o Deus deles, né? O Viracocha, com o Atahualpa, com a cabeça pendida, feito Cristo. Bom, obrigada pela atenção. Vou terminar aqui para a gente não se alongar mais, e eu estou aqui à disposição para perguntas. Tá?
pouco confuso na história, mas me impressiona como a gente, pelo menos eu acredito que cada vez mais, conhece mais da mitologia grega do que da mitologia claro, do lado, né? A nossa aqui do lado, riquíssima, né? Riquíssima. Como a cultura inca, riquíssima. Há uma depreciação. Hein? Há uma depreciação. Porque há toda uma valorização do mundo ocidental, né? Quer dizer, então o que nós conhecemos a mitologia grega, a mitologia romana, né? Mas não conhecemos a mitologia inca que está aqui do nosso lado, né? E cuja civilização foi uma civilização muito importante. E os que resistiram e que são permanentes nos Andes ainda hoje, eles continuam ágrafos. Eles se negaram eles adoram a Atahualpa, as huacas, né? E não aceitaram a extirpação da idolatria. Mas a extirpação da idolatria também foi uma barbárie. Tem o filme Aguirre e a Cólera dos Judeus. Aguirre. Você acha que retrata bem? Bom, Aguirre foi um personagem dessa época, né, dos espanhóis. Claro que há muito de fantasia naquele barco, né, ele meio enlouquecido e tudo isso, mas Aguirre, existiu mesmo a figura do Aguirre, né, e retrata, mas ele não conseguiu entrar no território, né, ele ficou mais no mar. E cada vez que ele tentava uma entrada, os nativos atacavam com flechas e tudo isso, e eles não conseguiam lutar com eles. Mas ele existiu, um personagem histórico que existiu nesta época. Você falou de explicação psicanalítica, possibilidade da união dos irmãos, e eu não consegui. Que o livro trouxe. Que o livro. Hein? Só a mãe. Entende? Quer dizer, que é uma linha psicanalítica, né? Quer dizer, você tudo, como eu sempre digo, tudo é culpa da mãe. Né? Eu sou mãe também. Você sabe disso, né? Mas tudo é a culpa da mãe, né? E só analisando também, de muito tempo. Então, você vai no psicanalista, por exemplo, ele começa, né, a rememorar lá a sua época, né? Tanto que há uns anos atrás eu voltei a fazer análise, eu disse, olha, nada de mãe, hein? Eu disse para o meu psicanalista, nada de mãe, que isso aí já está mais que resolvido na minha cabeça. Eu quero aqui e agora, né? Então, é tal história, essa visão psicanalítica, né, da Mama Pacha, né? Quer dizer, ela que teve a culpa de tudo. Né? Eles falam o dialeto deles ainda hoje, né? Falam. Nós temos muita figurania aqui no Paraguai, beleza, né? Tem na fronteira do Brasil, desde lá da Argentina. Pois é. Não, eles falam, tanto que eu, nas minhas pesquisas, eu sempre levo um intérprete nativo deles, que fala quechua e que fala espanhol. Então ele me traduz a mim o espanhol, né, que eu falo em espanhol com eles, e o intérprete traduz para mim, e traduz o que eles estão dizendo em quechua. Porque o quechua é muito difícil, entende? Olha que eu pesquiso lá há muito tempo, sabe? Tentei estudar o quechua. Primeiro que não tem nada quase escrito, né? Tem só algumas palavras assim esparsas, traduzidas. E tentei estudar, mas é difícil de gravar, é difícil de você... É difícil de você fazer uma história, né? Com a coisa quechua, né? Então, e eu acho que é uma língua muito interessante, essas palavras em quechua são muito interessantes. Mas você tem alguma referência, por exemplo, seres interplanetários, OVNIs,
De quê? Eles têm uma relação, falam desses seres que a Shirley MacLaine falou antes. Ah, bom, a Shirley MacLaine, a Shirley MacLaine foi lá, né? Tem outras regiões, mas aí tem muita gente, né, que chega em Machu Picchu e diz assim, estou recebendo as energias. Sabe, isso, como tem gente que também chega em cima daquelas pirâmides maias, né, e astecas, aqui é que eu sinto a energia dos povos. Quer dizer, eu nunca senti nada, entende? Eu nunca senti nada, nem em Machu Picchu, nem em Cusco, pelo contrário, eu até já tive o sorote, tá? Porque você tem que chegar lá, a primeira vez que eu fui eu não sabia, né? Tem que chegar lá, descansar no hotel, tomar muito chá de folha de coca e depois você sai devagar, né? Não pode beber bebida alcoólica, não pode comer coisa pesada, né? E aí eu encontrei uns amigos em Cusco que estavam fazendo viagem de turista e fomos jantar, bebemos vinhos. E no dia seguinte eu não levantava da cama. Então foi mais uma ressaca, exatamente. Está com sorote, eu disse, estou com sorote. O sorote me pegou. Mas porque o sorote pode dar tanto na subida, né, porque são muitos metros de altitude, né, 4.500 metros, quanto na descida. Você se acostuma lá em cima, em Cusco, quando você desce para Lima, você tem o sorote. Eu tive os dois. Depois acostumei. Fiquei sem vergonha. Não tive mais, acostumei. Professor, como fica a história do incesto, né, que na Levi-Strauss é uma regra universal, né, nas sociedades, como a regra, né, diante dessa relação incestuosa que você observou, me chamou a atenção, a curiosidade. E aí nessa sociedade tão estruturada, isso era possível? Porque o incesto é considerado, né, pelos antropólogos mais formais, né, e mais antigos, né, como Godelier e tudo isso, como um pecado, vamos assim dizer, né? Não podia ter incesto, né? E para o Levi-Strauss, que era muito mais para frente do que todo mundo, né? Uma antropologia moderna, porque ele realmente revolucionou a antropologia, né? O Levi-Strauss. Ele teve muito contato com Lacan, né? E nesse contato é que os dois formularam Lacan a antropologia, né, pegou vários conceitos do Levi-Strauss e o Levi-Strauss pegou vários conceitos psicanalíticos do Lacan, né? Então aí, quer dizer, se você pega uma sociedade matrilinear, como é que não pode haver incesto? Então eles chamam, esses antropólogos, de casamento de primos cruzados, né? Quer dizer, eu estou falando dessa velha guarda, né, da antropologia, né? Depois do Levi-Strauss não teve mais isso, né? Porque primos cruzados seria o quê? Você não sabe o que é, são primos, né? Quer dizer, porque ele tem um filho aqui, ele pode ter uma filha lá, e esses podem se casar, e são irmãos, né? Mas para explicar bem, eles dizem que são primos cruzados. Né? Então, o casamento entre primos cruzados é permitido. Isso não só na sociedade inca, como Malinowski fala muito disso na Ilha Tropião, né? Quando ele estuda os tropiangueses, ele fala também no casamento dos primos cruzados. E o Malinowski usa uma série de símbolos para representar essa coisa, entende? Como colar vermelho e pulseira branca. Então eles eram primos, mas primos cruzados, tudo bem, né? Mas o pai é o pai biológico, o pai mesmo é o tio.
né? Esse que é o responsável, né? E esse que cuida, né? de todos os filhos que a irmã tem. É interessante isso, né? Eu acho isso apaixonante. Acho que agradecemos então a sua generosidade de compartilhar as suas pesquisas conosco. Eu é que agradeço a atenção de vocês. Obrigada. Nossa, que lindo. Obrigada, querida. Muito obrigada.